Todos são conhecedores que, depois de Deus ter criado todas as coisas, por fim, Ele coroa toda esta criação, formando o homem do pó da terra, como a Bíblia descreve. Dá-nos a entender que, quando Deus criara todas as coisas, criara o homem chamado Adão e colocou a responsabilidade de toda esta criação sobre o primeiro homem chamado Adão. Dá-nos a entender que Deus volta com o seu Filho e o Espírito Santo para o seu lugar de origem. Não sei quanto tempo, a Bíblia não nos dá o direito de querer datar aqui o tempo, a data, porém, aqui nós vemos que o Senhor Deus dá uma olhada em toda a criação terrena. E quando Ele olha, podemos entender pela palavra que tudo era muito bom, que tudo estava correto. Porém, havia alguma coisa que estava faltando. Deus podia contemplar em toda a natureza, em toda a criação, alegria, paz, gozo, contentamento, mas para o homem Adão, ele estava tão solitário, ele não tinha com quem dialogar, ele não tinha com quem dividir as suas ideias, os seus projetos, e isso deixava Adão um tanto a pensar. E foi aí que a Bíblia nós lemos aqui: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Toda a criação estava completa, porém o homem não estava completo. Foi aí que o Senhor Deus, mais uma vez, volta à terra, anestesia o homem chamado Adão, cerrou a carne e tirou uma das costelas de Adão, e desta costela formou a linda mulher chamada Eva. E nós lemos aqui na Bíblia que quando o Adão despertou do seu sono ou daquela anestesia, as suas primeiras palavras foram estas: e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí eu pergunto: quem notificou Adão que tinha sido tirado uma costela dele, formado uma mulher para ser a sua disjuntora? O mesmo Deus que criou o homem Adão, o mesmo Espírito que estava ao lado do Pai, o mesmo Jesus, foi quem notificou a Adão que aquela mulher fazia parte do seu corpo. Então, meus amados, casamento é tão santo quanto a qualquer outra santidade. Por isso, o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 13 e o seu versículo 4, está escrito: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Aos que dão a prostituição, Deus os julgará. Então, o casamento, ele é de origem divina.
não é uma instituição humana que pode ser quebrada. O Juliano sabe disso, a mãe Kevin sabe disso, que o casamento não é para um pouco de tempo, mas é para enquanto viverem aqui na terra. Diz aqui o versículo 24: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A partir de hoje, Juliano e Kevin não serão duas pessoas, mas uma pessoa. Isto significa dizer que os pensamentos do irmão Juliano devem ser os pensamentos da irmã Kevin, que os projetos do irmão Juliano devem ser os projetos da irmã Kevin, que todas as coisas de um pertencem ao outro. É isso que o Espírito de Deus quer dizer para nós. Uma só pessoa. Não posso dizer com certeza, mas tudo indica que deveria ser um ministro, uma pessoa da corte de Salomão, chamado Agur. Ele admirou muitas coisas da criação de Deus. Eu admiro todas, mas ele admirou muitas coisas. E uma das coisas que chamou muito a atenção daquele sábio homem foi o casamento. Quando ele disse, ele admirava o caminho da águia, admirava o caminho do navio, admirava o caminho da cobra, mas o que mais admirava ele